Não, Dani, você tá de brincadeira que uma pessoa consegue chegar aos 40 anos solteira, sem nunca nem ter tido um relacionamento sério, já tá há mais de 10 anos sem beijar na boca. Você tá de brincadeira, né? Não, gente, isso é sério. Ei, gente, aqui Daniele Neri. Pra quem não me conhece, eu tenho 40 anos, sou solteira, sempre fui solteira. Eu tenho um trabalho, né, com mulheres cristãs solteiras. Esse vídeo aqui é pra mulher cristã, tá? Lá no Instagram nós já somos mais de 20 mil e esse trabalho que eu faço com as solteiras me rendeu um curso e esse livro aqui que é o curso escrito, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você poder adquirir aí tanto o livro, o e-book, tem a versão e-book também, e também a versão curso, tá bom? Mas então, gente, o que que deu errado, né? Ou o que que tem de errado comigo, que eu não namoro, que eu não caso, né? Talvez você se identifique com isso. O que que aconteceu? Como que foi isso? Então, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória. Vou dividir em 4 partes aqui, em 4 fases da minha vida, adolescência, depois dos 20 aos 30, dos 30 aos 40 e como eu estou agora. Então, bora começar? Bora lá. Vou começar então falando aí dessa primeira fase, né, da adolescência, quando a gente começa a ter aquela, né, pressão social, ou mesmo curiosidade, saber como é que é esse negócio de beijo na boca, né? E a gente começa a ficar curiosa sobre isso. Comigo começou lá pelos 14 anos, né, quando minhas coleguinhas, as meninas da minha idade, tanto de colégio, né, amizades, vizinha, tudo mais, mas até meninas da igreja, né, todo mundo tava, né, a modinha era ficar, né, todo mundo beijava, né? Foi uma fase que eu, inclusive, sofri muito bullying, tá? Por ser cristã e por ser a menina da sala que era a que, né? Eles costumavam falar assim, né? Não sei se falam assim hoje ainda com os adolescentes, com as adolescentes, mas sobre mim eles falavam assim, ah, tá ali, ó, aqui não bebe, não fuma, não cheira, não beija, não nada, né? E falavam várias coisas, né? Você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz nada porque você é crente. Inclusive, eu sofria bullying de um professor, gente, acredita? Eu tive um professor, aí eu já estava no ensino médio, né, mas ainda dentro dessa fase, antes dos 20 anos, um professor chegava a pedir para eu sair da sala porque ele queria contar piada que por eu ser crente eu não podia ouvir. Então ele me pedia para me retirar. E a turma em peso, né, gargalhava da minha cara com isso, né, e implicava comigo com esse negócio desse bullying, né, que eu era a menina que não fazia nada de errado, não bebia, não fumava, não cheirava, não ia em baile, nada disso. Enfim, então essa foi a minha fase aí até os 19. Foi a fase, né, lá pelos 16, 17 anos, eu acabei cedendo à pressão, porque eu comecei a me sentir, né, isso eu não tô falando para me justificar, eu acho que eu não devia ter feito isso, hoje eu vejo assim, mas naquela época eu, para me sentir uma pessoa normal, eu acabei ficando, né, com a pessoa que eu não queria ficar, na verdade assim, você vê como é que são as coisas. Já nessa minha fase até os 19 anos, eu já tinha um desejo de ter a minha família, já tinha um desejo de me casar, né? Mas parecia que o normal, o caminho para isso era ficar, né? Era ficar conhecendo um rapazinho ou outro. E aí é que tá, né, o grande erro, né, dos adolescentes, né, das pessoas que acham que esse é o caminho. Na verdade não é, né? Então eu quis me enquadrar, como acredito que aconteça com várias pessoas até essa idade, quis me enquadrar no que o mundo, né, no que o padrão do sistema chama de normal, né? Eu queria ser normal como todo mundo, uma pessoa que já tivesse beijado na boca. E acabei cometendo esse erro, né? E como eu sempre falo, né, sobre defraudação emocional, um dos tipos de defraudação emocional é o tipo azaração, que é quando tanto você quanto o outro, na verdade, estão querendo se curtir sem se importar se o coração de alguém vai sair machucado nessa. E nessa fase, até meus 19 anos, eu cheguei a receber flores no Dia dos Namorados. Tem esse vídeo aqui no canal que eu contei essa história em detalhes aí pra vocês. Eu cheguei a receber flores de um rapazinho que acabou gostando de mim, né? Acredito que ele saiu ferida nessa. Eu saí de boa, né? Que eu não tinha interesse, não gostava, mas o rapaz, acredito eu, que saiu machucado nessa história, né?
Então, e eu tô contando isso porque calma que depois na fase dos 20 e os 30 vocês vão entender porque que eu falei isso aqui, tá? Então, na verdade, essa história de ficar, ainda que você e o cara, os dois não estão nem aí, né, e estão querendo só se curtir, ainda assim não deixa de ser pecado, né? A defraudação emocional é um pecado. Alguém pode sair machucado, pode ser que não saia, mas pode ser que saia, né? E nessa brincadeira, pode ser que o outro saia machucado ou pode ser que você saia machucado, né? Então precisamos ter cuidado com isso. E o conselho que eu dou, né, para as meninas que ainda estão nessa fase, que estão nessa curiosidade, se sentindo pressionada pela sociedade e querendo também, né, pertencer ao grupo, querendo se sentir normal como uma pessoa normal. Não busque por isso, pelo normal que na verdade é o normal padrão do mundo, né? Olhe para Deus, veja o que é o padrão de Deus, o padrão bíblico e siga isso, né? E se sinta satisfeita em viver para agradar a Deus, o seu Pai, né? Porque você é amada demais para se sentir, né, anormal ou coitada ou tadinha, né? Ou triste demais ou desolada, né? Porque você não está fazendo o que todo mundo está fazendo, que na verdade é um padrão que é do mundo e não um padrão bíblico, beleza? Fase dos 20 aos 30. Gente, nessa fase foi uma fase que mudou completamente, né, minha vida, porque eu vinha de um ensino médio, né, e até então ali sempre sofrendo bullying, né, lá desde os 14 anos, por ser, né, a menina crente e tal. E na faculdade tudo mudou, tá? Na faculdade eu, pela primeira vez na minha vida, tive uma fase de ser a popular, né? E fora de brincadeira mesmo. Começou a aparecer muitos interessados, né? Mais para azaração, né? Para zoação. Então foi uma fase que, né, eu tinha que fugir dos carinhas, porque realmente foi uma fase que eu tive uma popularidade que eu não esperava, né? A faculdade me conhecia, né? As pessoas na faculdade me conheciam sem eu saber. Eu conhecia as pessoas me conheciam. Olha, é aquela menina e tal, não sei o quê. Então, foi uma fase assim bem popular. Agora tem um detalhe nessa fase que eu tenho que deixar claro aqui para vocês, né? Por que que teve essa mudança tão brusca, né? Da menina que era tida como, né, a santona, e depois nessa fase eu fiquei tão popular e despertar tanto interesse de vários rapazes, né? Na minha inocência, tá? Porque não era assim por uma maldade, né? Pelo menos não uma maldade consciente que eu fazia isso, mas eu nessa fase foi uma fase em que eu fui sensual, na maneira principalmente de me vestir, tá? Então isso chamava muito a atenção dos homens, principalmente questão de roupa, né, colada, né, enfim, né, sem detalhes, mas foi uma fase que eu acabei despertando um interesse, porque na verdade eu não cumpria aquilo que eu ensino aqui, né, que eu tenho até um e-book falando, né, bela não sensual, não, eu era sensual mesmo, né, então isso chamava atenção e eu acabei ficando popular e muitos carinhas queriam, né, ficavam atrás de mim nessa fase. Porém, o que aconteceu nessa fase, né, eu colhi um plantio que eu tinha feito na fase anterior, né, porque eu tinha, né, sem me importar, né, ali com a azaração, acabei provavelmente machucando corações, e agora nessa fase acabou que quem saiu ferida fui eu, né? E eu fiz outra coisa que eu ensino para vocês hoje também, que não é para fazer, que é tomar a iniciativa, né? Então essa foi uma fase que eu fiquei corajosa, né? Talvez até porque os meninos se interessavam, né, por mim, e foi uma fase que eu me senti assim, a pessoa capaz de conseguir conquistar a pessoa que eu quisesse. Então eu não esperava o cara chegar em mim, né? Eu que queria chegar, né? E nessa fase eu acabei chegando no rapaz, primeiro eu me autodefraudei, depois eu acabei chegando nele, né? Ele na verdade não queria saber de mim, mas chegou um momento que ele viu a oportunidade de se vingar da namorada, né? E acabou me usando para isso, só que eu não sabia que ele tinha namorada, né? Então eu só fui uma questão de vingança para ele, né? Então eu que saí machucada nessa história porque ele acabou se aproveitando, vendo, né, que eu gostava dele,
e porque eu tinha chegado nele, né? Então ele acabou se aproveitando da situação para vingar da namorada que eu nem sabia que ele tinha, né? Então, gente, olha pra você ver como é que são as coisas, né? Acabou que eu que saí machucada. Então, esse negócio de azaração, de defraudação, autodefraudação, em todas as categorias, né, que existe defraudação, não é um bom plantio, né? Você não terá uma boa colheita, né? Se você faz com intenção ou sem intenção, não importa, né? Eu, inclusive, sou formada em Direito, a gente aprende sobre culpa e dolo, né? Que o dolo é com intenção, a culpa, né? Você pode até fazer uma coisa sem ter intenção, mas se você fez algo errado, você é culpado por aquilo. Então, a gente precisa entender que, sendo com intenção ou não, quando a gente comete um erro, né, a consequência vem, né? A colheita vem. E vem mesmo, tá? Outro detalhe dessa fase da minha vida foi uma fase que eu, por muito tempo, não soube, né, que era isso. Mas lá no finalzinho dessa fase eu descobri porque, né, o Senhor me libertou disso. Nessa fase começou um processo aí na minha vida com relação a isso. Mas a maior parte desse período da minha vida eu sofria com complexo de inferioridade, mas eu não aceitava e não identificava, não reconhecia isso. Até que num seminário da minha igreja que né, o Senhor falou comigo, né, e eu fui liberta da questão do complexo de inferioridade. Inclusive, né, eu associo aqui, né, você pode achar que não, porque às vezes você não aceita, como eu antes também não aceitava, não entendia assim, mas às vezes a sensualidade é só uma consequência de um complexo de inferioridade, né? A gente acaba querendo se autoafirmar, né? Chamar atenção, ou como se quisesse provar algo para alguém, justamente porque a gente não está bem, a gente não está se sentindo bem, né? Agora, apesar de tudo isso, essa também foi uma fase em que eu parei com esse negócio de ficar ficando, né? Eu parei e eu acabei ficando nesse período aí quase 7 anos sem me relacionar com ninguém, né? Só que como eu tinha esse complexo de inferioridade e eu sentia muita pena de mim por ser solteira, né? Que na verdade sempre desde lá do início o que eu queria mesmo era ter um relacionamento sério, né? Para casar, né? Eu sempre quis ter a minha família, me casar, ser mãe. Então chegou o momento, quando eu tava ali quase dando uns 7 anos, eu com muita pena de mim mesma, com muita dosinha de mim mesma, né? Peguei de novo aquela Daniele corajosa de chegar, né? E acabei tomando iniciativa somente para, né? Me relacionar com alguém assim, por me relacionar. Só porque eu achava que eu não tinha que ficar tanto tempo assim sem ninguém, né? Que mesmo que eu não, né, que fosse defraudação, né, para mim, para ele, azaração, enfim, mas que eu tinha que fazer isso. Aquela velha história, né? Enfim, isso não é o padrão bíblico, não é o padrão do nosso Pai, né? Nós, como princesas do Senhor, filhas amadas de Deus, sabemos que somos muito amadas por Papai do Céu, né? A gente não deve fazer isso, mas nessa fase não estava ainda com essa identidade, né, de filha de Deus realmente internalizada dentro de mim. Então, foi só depois que eu fui liberta do complexo de inferioridade que eu comecei a entender mais a minha identidade de filha, me sentir amada por Deus, né, a sentir que eu não tinha que provar nada para ninguém e essa pena de mim mesma foi saindo, tá? Mas nessa fase aí, quando foi chegando 7 anos assim que eu não tava com ninguém, eu acabei ficando mais uma vez e depois para nunca mais. Porque dessa última vez eu percebi que não dava mais para brincar com isso, tá? Então assim, no que a gente vai passando, né, os anos, a gente vai aprendendo, vai buscando conhecimento. Foi, né, no finalzinho aí também que eu comecei a ter entendimento sobre a questão da defraudação emocional, e aí eu decidi que para mim não dava mais esse negócio e acabei, né, me decidindo por não, agora eu quero fazer do jeito certo, com o padrão bíblico, o padrão de Deus e não o que o mundo está dizendo. Então essa fase para mim, eu acredito que foi a fase assim mais difícil, que eu me senti mal, né? Foi a pior fase para mim, foi essa fase
dos 20 aos 30, né? Foi a pior década com relação à minha vida sentimental, né? Pelas decepções, pelo complexo de inferioridade, né? Por tantas coisas, mas também ali no finalzinho começou o início de um processo que o Senhor começou a fazer comigo, inclusive também, né? Com relação também à sensualidade, o Senhor foi moldando, foi transformando muitas coisas ali, começou tudo ali, lá pelos 28 anos, tá? Mas com tudo isso ainda sou assim muito grata a Deus, porque essa foi uma fase que provavelmente se eu tivesse de fato me casado, porque foi uma fase assim, né? Quando eu gostava do rapaz, o rapaz não gostava de mim, mesmo que eu tomasse a iniciativa, né? E os carinhas que gostavam de mim, porque eu tive aquela fase de ser popular e tudo mais, então vários rapazes se interessaram por mim nessa fase, mas eu não me interessava por ninguém que se interessava por mim, né? E assim, eu sou tão grata a Deus por Deus ter feito isso em mim, né? Porque tudo foi livramento, né? Tanto os rapazes que eu quis e que não me quiseram, como os que me quiseram e eu não quis, foi tudo Deus me livrando, tá? Porque realmente não teve nada assim que seria com a motivação certa, entendeu? Eu também, o jeito que eu pensava e como eu tinha muita pena de mim, né? A questão da carência e tudo mais, provavelmente se eu tivesse tido um relacionamento nessa época, eu ia acabar aceitando coisas que poderiam me levar a ter um relacionamento abusivo. Então, eu sou grata a Deus que nessa fase eu acabei, foram só desencontros, né? Eu gostava de quem não gostava de mim e quem gostava não gostava, enfim. Mas graças a Deus por isso, né? Hoje eu vejo assim, porque eu acabei não me casando com quem não era para eu casar, né? Então, graças a Deus. Fase dos 30 aos 40. Gente, esses anos dos 30 aos 40 voaram, né? Foi a fase que eu comecei a escrever, né? Primeiro eu comecei escrevendo um blog, depois eu comecei escrevendo meu primeiro e-book, que foi o Sobre Amar a Deus, né? Que tem a ver com o primeiro mandamento. Então, eu já estava escrevendo esse livro quando, né, o Senhor também me pediu o meu sonho. Era uma fase que eu estava estudando para concurso, né, já tinha me formado em Direito, ainda estava estudando para concurso, e o Senhor pediu o meu sonho, né, e eu já entendi ali que, né, era para eu me dedicar nas coisas do Senhor. Já comecei a ter algum entendimento sobre o chamado que o Senhor tinha para mim, né, que era para eu me dedicar mais ao estudo da palavra, ao invés de ficar estudando coisa para concurso, enfim, né, essa é outra história. Mas enfim, entreguei ao Senhor meu sonho. Poucos dias depois, a minha mãe acabou parando de andar, então essa foi a fase que, né, eu passei a cuidar da minha mãe, ficou sem andar. E essa foi uma fase de muita transformação interna, né, de muito tratamento do Senhor, inclusive por conta, né, da questão também da minha mãe. Então o Senhor, né, pediu meu sonho, eu entreguei meu sonho, eu comecei a escrever, eu comecei a entender meu chamado, né, comecei a ser tratada ali pelo Senhor. Foi sido a fase assim, mais solitária, né, da minha vida. Eu acho que isso faz parte também do chamado, né, a questão da solidão, você, né, o Senhor tratando você, você entendendo quem você é e tudo mais, então faz parte. Foi uma fase também que o Senhor começou a colocar, abrir mais os meus olhos para eu enxergar, né, os meus erros, os meus pecados. Uma fase que eu comecei a de fato entender, né, por mais que eu tenha nascido num lar cristão, mas de fato entender, né, o que é o sacrifício de Jesus por mim, né, tanto o amor de Deus por mim, porque esse retorno, né, de eu amar a Deus, né, o primeiro mandamento. Então é uma fase que o Senhor vem trabalhando em mim, né, e constantemente. Essa foi a fase assim de maior aprendizado da minha vida. E uma fase também que, como o Senhor vai tratando a gente e a gente vai se entendendo e o Senhor vai mostrando pra gente, né, tantas coisas, acaba que também foi uma fase que eu fui aprendendo a ser solteira, né? Eu fui aprendendo, né, o padrão de Deus na prática, né? E também a questão da fé, né? A fé sendo mais trabalhada também em mim, até por estar, né, estudando mais a Bíblia, lendo mais a Bíblia, tentando me aproximar cada vez mais do Senhor.
né, com esse intuito, né, com esse pensamento de primeiro o Senhor, né, o amar a Deus, o primeiro mandamento. Então, né, nessa fase que eu escrevi vários outros e-books, vai ficar os links aqui embaixo para você conhecer. E fiz esse curso, né, foi nessa fase também, né, lá no finalzinho, né, nos 39, que Deus também trabalhou em mim a questão do perdão. Logo que o Senhor trabalhou a questão do perdão, né, eu perdoar algumas pessoas que eu precisava perdoar, que o Senhor acabou me mostrando, me encaminhando, né, me direcionando mais para esse público de mulheres cristãs solteiras. Então eu comecei a falar, a trabalhar mais com solteiros, né, eu já sabia que Deus tinha um chamado comigo com relação ao ensino da palavra, mas foi com 39, né, que eu acabei entendendo, logo depois que o Senhor trabalhou em mim a questão do perdão, que eu acabei entendendo que era para eu me voltar para esse público, né, e que essa longa solteirice não era sem propósito. Todo esse tempo, essa fase também dos 30 aos 40, eu continuei, né, continuo até hoje desejando ter a minha família, desejando me casar, desejando ter filhos, tá? Mas aos poucos Deus foi trabalhando em mim para que eu não ficasse mais com aquela ansiedade, nem com complexo de inferioridade, nem com carência, nem querendo ser anormal, né? A normal padrão do mundo. Então Deus foi trabalhando nisso em mim, me preparando para o que Ele tinha, né? Ele fez em mim e agora eu vejo que Ele está fazendo através de mim, né? E hoje, agora já vamos falar da fase aqui dos 40, né? Que eu já estou prestes a fazer 41, gente. 2 de novembro, tá? Meu aniversário já vai fazer 41. E agora eu começo essa fase, né, dos 40 anos, graças a Deus, né? Em paz, confiante em Deus, né? Com a fé fortalecida, entendendo o amor de Deus por mim, né? E buscando demonstrar o meu amor por Ele cada vez mais. E além, né, de confiar, de crer que o Senhor me dará a minha família, eu também agora tenho, né, esse intuito, esse chamado, essa missão de ajudar também outras solteiras a passarem por essa fase de solteira, não de braços cruzados, não do jeito do mundo, né, e não com desespero, com ansiedade, com pena de si mesma, né, mas passar essa fase como ela tem que ser, né? Com postura de filha de Deus, filha muito amada de Deus, né? Com postura de princesa. E é isso que eu trabalho com vocês, né? Tanto lá no meu Instagram, que nós já temos mais de 20 mil, né? Somos mais de 20 mil lá, como no meu livro, como no meu curso, é isso que eu trabalho com vocês lá. Então, Deus trabalhou em mim e agora tem trabalhado através de mim, são vários testemunhos que eu recebo lá, o que Deus tem feito no coração de tantas solteiras que estão vivendo a solteirice hoje com mais paz, né, na sua espera, que é isso que eu vivo hoje, é isso que eu tento passar para vocês, e eu tenho recebido de vocês muitos testemunhos, né, sobre isso. Inclusive lá no Instagram tem um destaque lá que é testemunhos, né? Então dá uma olhadinha lá para você ver as pessoas falando, né, como que Deus fez na vida delas através desse trabalho que eu tenho feito com as solteiras. Então, gente, apesar, né, da minha longa espera, e eu ainda estou, né, na espera, né, eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, tem trabalhado em mim e por Ele ter me escolhido como alguém, né, que fosse útil para o seu reino com relação a essa fase, né, da solteirice, né? Não foi nada em vão, né? Eu tô aqui ajudando outras solteiras, o Senhor tem me usado para a glória dele mesmo, né? Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas se Ele escolheu, né? Ele me colocou aqui, Ele me capacitou e tem capacitado, né? E sem Ele eu não sou nada mesmo, né? Ele que tem me ajudado para que eu esteja aqui com vocês e Ele esteja abençoando vocês através da minha vida. Então eu queria concluir esse vídeo, né, gente, falando para vocês que, na verdade, não é o que deu errado, não é que você tem algo errado, né? Mas você vai viver a sua história, assim como eu tenho vivido a minha história, né? Eu não quero que você fique com gatilho nenhum, né? Se você ainda é uma moça bem mais jovem, não fique né, tendo gatilho com relação, meu Deus, será que eu vou ficar até os 40, né? Eu creio que você não vai ficar até os 40, tá? Que você vai se casar cedo. Eu oro por isso, inclusive eu oro pelas solteiras, né? Eu peço às meninas lá também
no meu Instagram. Gente, vamos orar pelos solteiros, né? Tanto para as mulheres como para os homens, né? Para que hajam bons encontros, para que hajam casamentos que já nasçam, né, fortalecidos, com base na palavra de Deus, com base no padrão que é o padrão de Deus, o padrão bíblico, né? Então nós precisamos orar por isso, né? No Brasil nós temos mais de 80 milhões de solteiros e solteiros que nunca foram casados, tá? Assim como eu, né? Nunca fui casada. Então, gente, nós precisamos orar por isso. Para que, né, as moças mais jovens, né, as pessoas, os jovens mais jovens se casem mais jovens, né, como também as que estão mais velhas, como eu, né, também se casem, também formem família, né. Então nós precisamos orar por isso, mas cada um tem a sua história, essa é a minha história, eu creio que tudo tem um propósito, que Deus fez isso, trabalhou comigo na minha solteirice, como tem trabalhado aí nas pessoas que estão ficando mais velhas também na solteirice, que estão também sendo usadas por Deus, né, como testemunho, como bênção na vida aí também das mais novas. Então, Deus tem um propósito em tudo, mas essa é a minha história, né, a história de cada um, né, não necessariamente você vai viver isso, vai passar por tanto tempo assim solteira, tá? Eu espero em Deus que não, eu espero que você se case, mas se o tempo tá passando aí, você já, né, sei lá, já tá lá pelos, né, beirando os 30, ou já passou dos 30, ou talvez você, né, talvez eu esteja falando aqui para alguém que até é mais velha do que eu, né, eu queria te dizer que não é porque tem algo errado com você, né, claro que todos nós precisamos melhorar, né, naquilo que a gente pode, ou, né, algum tratamento que o Senhor está fazendo com a gente, né, mas isso aí é em todos, né, não só os solteiros, né, também as pessoas casadas passam por processos, né, e precisam melhorar em tantas coisas. Então não fique se sentindo alguém como que você é a errada do mundo, você é a pessoa que ninguém quer, você é, entendeu? Não fique pensando assim, a pessoa que mais te ama e que jamais alguém vai amar tanto como essa pessoa te ama, né? É Deus, é o seu Pai, né? Sinta-se amada pelo Senhor, sinta-se protegida, analisa bem o que já aconteceu na sua vida ou o que não aconteceu, os livramentos que Deus já te deu e a paz, né, que Deus pode te dar, né? Você pode ir em busca dessa paz, como eu sempre falo lá no Instagram, que você precisa não é de arrumar homem, você precisa de ter paz na sua espera, porque no momento certo, né, você orando, buscando ao Senhor e usufruindo da sua solteirice, né, com foco em agradar a Deus. A palavra fala que a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Então vamos viver a solteirice da maneira que o Senhor quer, né, e confiar plenamente nele, para que ele prepare, né, o momento e que o rapaz tome a iniciativa, né, e que a gente forme famílias de acordo com o padrão bíblico, amém? Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir, né, essa mensagem aqui. E me segue lá no Instagram, dá uma olhadinha lá, dá uma passeada também nesse canal, tem muito conteúdo aqui, tá, sobre solteirice, né? Então, peço que você dê uma olhadinha aí nas playlists, nos outros vídeos que tem aí, que eu tenho certeza que vai enriquecer aí também sua vida e vai te abençoar, tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!